Guaraíba, na Goiatuba. Primeira viagem dele. Ele tinha casado há poucos dias. Isso que ano? O presidente era o Brandão. 88. 88? E nós fomos do plano diretor na época. Esse é companheiro, ó. Esse é fera. Mauro, muitas lembranças quando você, claro, pisa aqui. São mais de 30 anos já dedicados ao Goiás. Para quem não sabe, Mauro, hoje vice-presidente, começou aqui como médico do clube. Conta pra gente só por alto, assim, você já foi médico de quem aqui? De 88 até há 2 anos atrás, todo mundo, né? Eu sempre estive muito presente aqui no clube, inclusive na inauguração aqui do estádio, né? Não, mas lembra pra gente, Matinha, Túlio Maravilha, fala os nomes. O Túlio desde a época do Júnior, naquela época, né? Que seria o Sub-20 hoje. O Fernandão da época da escolinha, me lembro do Fernandão, até depois virar atleta profissional, inclusive a transição do Fernandão do Sub-20 para o profissional, eu participei bastante, eu sempre conversava muito com ele, sempre tive assim, uma proximidade com ele muito grande e que não acabou. Depois na segunda vinda dele para cá, parecia que a gente tinha encontrado há um mês atrás. E a admiração continua até hoje, apesar de ele não estar mais entre nós. Mas assim, são vários jogadores, o Túlio, como eu disse anteriormente, Niltinho, o Idemar, Lira, o Eduardo Reuser, goleiro. É chato ficar Wallace, Formiga, 2 Formigas, né? Porque tinha o mais antigo que nós contratamos do Santos. Depois teve um aqui da nossa base também. Como médico, quantos anos aqui? Eu fiquei 30 seguidos, né? E agora, em maio, completei 32 anos no clube, né? Você ajudou a fundar, então, o departamento médico do clube? Não, na verdade, quem me trouxe para cá foi o Dr. Magno, né? Na época já tinha o departamento médico bem estruturado para a época, né? Porque, na verdade, naquela época, a comissão técnica toda, tínhamos 5, 6 pessoas só na comissão técnica. E o departamento médico funcionando, o Dr. Magno também sempre foi muito ativo no clube, né? É uma diferença muito grande daquela época para cá, principalmente em relação a pessoal. O futebol evoluiu muito, né? Mas assim, a essência, ela continua. Aqueles princípios que nós sempre tivemos no departamento médico, felizmente, hoje os profissionais que estão no departamento médico seguem esses princípios de ética, de cuidado com os atletas, de cuidado com todos os colaboradores do clube. Então eu fico muito feliz de participar dessa história e ainda tem aí um caminho grande pela frente ainda que a gente vai percorrer. Vamos passear aqui na obra, que eu vou levar vocês até uma pessoa que foi o Mauro que trouxe aqui pro clube. Vem cá. Com o médico lá atrás, você vai ler. Você lembra desses jovens aqui? O Mauro era cabeludo. Lembro demais. Não, acho que lembro. Aqui no Goiás é muito difícil uma coisa que eu não lembro. Era cabeludo e usava bigode. Esse bigode Estiloso. Meus cabelos caíram por causa do Goiás, não. Fiquei aqui algum tempo, algumas pessoas, alguns colegas estiveram aqui no departamento médico, não continuaram. E depois eu tive a oportunidade de convidar o Marcelo para vir para o clube. E desde então o Marcelo está aqui com a gente, hoje é o nosso presidente, a gente tem que falar isso o tempo todo, o trabalho que o Marcelo fez no clube, nesses quase 3 anos da gestão dele, é irretocável, né? Se a gente for relembrar aí as coisas que aconteceram no clube durante esse período, são coisas grandiosas. Tanto do ponto de vista estrutural, quanto do ponto de vista de resultados. Quando nós assumimos, na verdade o Marcelo assumiu, né? Em agosto de 2017, o clube estava com o pé na Série C, né? E conseguimos, felizmente, não deixar que isso acontecesse, esse desastre acontecesse com o clube. Em 2018, fomos campeões goianos, fomos até as 8ª de final da Copa do Brasil. Conseguimos fazer aqui uma primeira parte aqui da Serrinha. Começamos a pensar no novo sócio torcedor. Começamos a pensar em marca própria.
E tudo isso foi amadurecendo e em 2019, sócio-torcedor foi estruturado, nunca tivemos um sócio-torcedor com o número de sócios que tem. O nosso uniforme de marca própria virou realidade. Tivemos uma colocação honrosa no Campeonato Brasileiro, voltamos a disputar uma competição internacional que tinha muitos anos que o Goiás não participava. Então a gente só tem que elogiar e eu fico envaidecido porque, afinal de contas, eu tenho alguma culpa nisso tudo porque fui eu que convidei o Marcelo para vir para cá, né? Então eu fico muito feliz de que essas coisas todas tenham acontecido e a gente espera que esse ano, se o futebol voltar da maneira que a gente espera, a gente ainda tenha muitos grandes resultados aí para o clube. O senhor que tem o nome do Goiás até no seu nome, o senhor é que mais apaixonado aqui, cuida disso tudo. Esses dois mais de 30 anos aqui, amam também esse clube ou não? Lógico que todo quem está aqui é só por amor. Porque ninguém precisa de dinheiro para você trabalhar. Lógico, o Mauro e o Marcelo faz parte da nossa história. Marcelo, você aqui. Apenas para complementar. Todas as verdades já foram ditas. Interessante que ele ressaltou que quem chamou o Mauro foi o Magno. E quem me chamou foi o Mauro. Eu cheguei aqui em 1996. Lembrando uma coisa interessante, que nós éramos e sempre fomos abnegados, né? Todo mundo sabe que naquela época médico de clube não ganhava nada. E hoje a gente está ainda como abnegado, porque presidente do clube todo mundo sabe que a gente não ganha nada. Mas é muito envaidecedor para a gente saber que a gente faz parte de uma pequena história, né? Eu estou aqui desde 96, já conheci várias pessoas, já fiz amizade com uma série de jogadores. Isso é muito interessante. Isso aqui a gente cria um vínculo e acaba virando uma família, né? E acho que é até interessante ressaltar o que está acontecendo aqui hoje, porque todo mundo está fazendo visitas periódicas aqui, nem combinei nada com o Mauro, ele veio aqui, porque é gostoso a gente ver a obra, acompanhando a obra. Naquele programa nosso que a gente faz toda final de semana, e aqui está sendo um pouco diferente, porque é gostoso a gente ver o andamento dessa obra, toda semana uma coisa diferente. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje tem culpa nisso que está acontecendo, porque todo mundo faz parte dessa história. E é bonito, é uma história bonita, né? Porque todo mundo está tendo a capacidade de ajudar um pouquinho a construir, a colocar um tijolinho ali dentro. É muito gratificante para a gente que tem essa participação na história do clube. A complementação mais legal disso tudo, que eu acho, é a forma com que o Goiás funciona, né? Porque as pessoas que estão aqui no clube, elas não chegam aqui no clube por acaso. Vocês vão me permitir citar aqui, o nosso engenheiro, quem comanda todo esse processo aqui, é o Eduardo Júnior, que é um profissional hoje, que ele é vital para nós aqui, mas que a gente lembra do Eduardo, eu, por exemplo, lembro do Eduardo Júnior, de mascote nos jogos, criança, né? O pai do Eduardo Júnior, Eduardo Ribeiro, foi diretor de futebol do clube. Na época, nós trabalhamos muito tempo juntos. E é muito bom a gente ver isso. É muito bom a gente ver pessoas como Eduardo Júnior, jovens, que a gente viu aí, que hoje estão ajudando a comandar o clube. E o mais importante, a gente vê um estádio que está ficando com essa forma e que a pessoa, que é o principal responsável por esse estádio, está dessa forma, pelo Goiás estar do jeito que é, está aqui com a gente, saudável, bem-humorado, feliz. Claro, né? Todo mundo que gosta do Goiás é feliz. Mas é muito bom a gente ver isso e saber que o seu Elê daqui a pouco vai estar inaugurando aí praticamente o estádio pronto e com toda a vitalidade, com toda a saúde que Deus dá para ele. É esse o sentimento, senhor Elê? O Goiás é essa grande família que aos poucos vai tomando essa forma? O Goiás foi dito como um clube fechado. Não é fechado, é que a gente tinha que escolher os companheiros, né? Obviamente já teve alguns paraquedistas por aí. Nós temos que evitar isso. Então o Mauro e o Marcelo faz parte da história do Goiás, como faz o Paulo Lopes, como faz o Osmar, o Júnior, o Eduardo Ribeiro, faz parte.
Marcelo, uma dúvida do torcedor essa semana que surgiu foi essa altura dessa cobertura. Eles estão achando que está muito distante, que vai molhar. Explica tecnicamente o que está acontecendo aqui. Antes de explicar isso, eu queria dizer o seguinte. Toda semana nasce um vão de arquibancadas. Essa semana nasceu aquele outro vão e aí, na sequência, de tal forma que eu conversei hoje com o engenheiro, provavelmente em meados de agosto a gente tem aquela emenda dessa arquibancada leste com o tobogã, apenas para acrescentar isso. Realmente isso aí é uma dúvida que todo mundo está tendo, porque é interessante dizer o seguinte, como o nosso estádio está nascendo por etapas, e essa etapa que está construindo, ela teria que ter uma coisa a mais e que não está sendo feita agora, mas vai fazer posteriormente, que a gente chama de envelopamento. O envelopamento, ele é o revestimento externo do estádio, é aquilo que vai dar a impressão de uma arena. Quando você olha para essa arquibancada leste sem o envelopamento, você tem essa impressão pouco estética, né? De que você tem esse elevado muito grande e aquela abertura. Mas quando vier o envelopamento, vai justificar isso aí. E uma outra coisa é que essa cobertura, ela tem que encontrar com a cobertura do tobogã que vai ser feita também. E como existe esse desnível, para que essa cobertura fique igual à cobertura do tobogã e igual à cobertura da ala oeste, é importante que essa aqui fosse mais alta. Porque senão ia existir um desnivelamento de coberturas, que dava uma impressão estética feia, arquitetônica feia. Entenderam, gente? Então vai ficar bonito pra caramba, só aguardar o restante da obra ficar pronto, que ninguém vai molhar aqui, tá? E ainda tem outro detalhe que eu aprendi agora aqui com o Eduardo Júnior. Essa altura aqui, ela é importante para a iluminação, para atingir a questão dos lux, acho que são 27 metros de altura. E aí a gente não precisa fazer torres, Mais um detalhe. como tem, por exemplo, no Estádio Olímpico, seria uma obra mais cara, mudaria um pouco o conceito da arena aqui. Então essa altura ela tem uma explicação bem interessante. Primeira vez que você sobe aqui, o que você achou dessa visão? É espetacular, né? A gente, principalmente ali de cima, é uma visão... Você fica alto, mas você não tem aquela sensação que você está muito longe do campo. Você está próximo do campo, pela inclinação que a arquibancada é feita. Então é diferente, por exemplo, de estádios cujo conceito anterior era colocado em prática, como o caso de Serra Dourada, que lá de cima você tem a sensação que você está longe do campo. Aqui, você está alto, mas a sensação é que você está mais próximo do campo. É muito legal. Olha pro torcedor e fala então a emoção que ele vai sentir daqui quando o cara vier cobrar o escanteio adversário ali. Você vai estar no campo praticamente, né? Você vai estar junto com o jogador, você vai ver até as expressões faciais do atleta, elas são facilmente identificáveis daqui. É sensacional. A gente estava ali nas resenhas do futebol, o Eduardo lembrando quando o Lúcio Bala foi descoberto no Tocantins. Eu queria que você lembrasse uma resenha, você que viajou tantos campeonatos brasileiros, qual a época mais assim inesquecível? Eu me lembro bastante de 96, né, que foi um ano muito glorioso. Conta algumas histórias pra gente. Thaís, tem muitas histórias, né? Nessa época a gente tinha uma situação que era até engraçada, né? Que acontecia aqui em Goiás. Normalmente os times daqui não disputavam a Libertadores, não disputavam esses torneios internacionais. Então a gente tinha uma excursão, na época era para o norte de Goiás, né? Que hoje é o Tocantins, que os jogadores chamavam de Libertadores do Sertão. Então Libertadores do Sertão era essa excursão que a gente fazia, saímos daqui num ônibus, um grupo grande de atletas, e a gente ia fazendo os amistosos aí ao longo da Belém Brasília. E foi num desses amistosos, lá em Alvorada, hoje é Alvorada do Tocantins, era Alvorada do Norte à época, que nós descobrimos o Lúcio, né?
Fizemos um jogo lá, eu nem me lembro assim o que aconteceu exatamente nesse jogo, mas me lembro bem da atuação do Lúcio. E algum tempo depois ele veio para a nossa base, se formou aqui e foi o grande jogador que todo mundo conhece. Então são essas histórias do futebol que elas ficam presentes, né? Uma grande história que nós tivemos foi a classificação para a Libertadores, né, em 2005. Ultimamente, uma história bastante feliz, foi primeiro em 2017, quando o Marcelo assumiu que o clube estava com o pé na Série C, nós conseguimos nos recuperar. Aquele jogo lá em Barueri, né, que nós tivemos um empate lá e nós não caímos para a Série C, né? E depois, coincidentemente, o nosso acesso foi em Barueri, quando ganhamos o jogo e voltamos para a Série A. Então, assim... Eu amo Barueri. Eu também. Eu amo aquele hotel que a gente fica lá. Então, assim, são coisas muito boas que a gente viveu e vivi coisas maravilhosas também. Eu me lembro de várias alegrias, né, de atletas nossos que saem para outros clubes, saem sendo reconhecidos, saem ganhando bem. Aí a gente pode citar um monte de jogadores. Michael, recentemente. Michael, recente. Me lembro quando o Goiás vendeu o Idemar para o Flamengo. Então, assim, tem vários e vários atletas que saíram consagrados e que pra gente é uma satisfação muito grande. Gente, foi um prazer hoje visitar a obra aqui com o Dr. Mauro. Voltaremos semana que vem com mais novidades para vocês. Valeu, beijo! Tchau, um abraço!